Bom, quando a gente fala sobre um determinado assunto, que é o tema. O tema é o assunto. Qual é o nosso assunto? Cadê? Tema. Esse é o nosso tema, certo? Declarações sobre como deve ser o batismo cristão. Introdução. Através dos tempos, muitos grupos religiosos têm praticado rituais com água de purificação ou batismo. O significado do batismo cristão é peculiar e não deve ser confundido com sacramentos ou outros rituais. Bem, então, como falei aqui, ritos de iniciação, quer dizer, cerimônias de entrada. O casamento é um rito e tem um modo de funcionar. Ritos que vão sendo aplicados. Outro dia eu estava vendo na televisão que uma moça estava sendo testada para entrar numa gangue. E ela ia ser submetida a um batismo. E o batismo para ela era matar uma pessoa. Então, para ela pertencer à gangue, ela tinha que matar alguém. E ela só poderia ser aceita na gangue se ela matasse alguém. Então, os judeus tinham seus rituais de purificação. Eles nas casas, nos lugares, tinham vasilhas com água para rituais de purificação. Eles usavam a água, mas as pessoas usavam também outros elementos nos ritos de purificação. Nós aqui estamos falando da prática cristã, como nós os batistas entendemos e como nós praticamos. Então eu quero fazer algumas declarações sobre como deve ser o batismo cristão. Vocês vão me compreender, eu vou agradecer sua atenção. Primeiro, o batismo cristão deve ser precedido do conhecimento da verdade, do evangelho e da fé. Eu vou usar a história de um homem importante que era um tesoureiro de uma rainha riquíssima, rainha da Etiópia. Naquela época, hoje já não é tanto, a Etiópia era o símbolo da riqueza. Era lugar onde tinha muitas minas de diamante, muitas minas de ouro, e os reis eram riquíssimos. E a rainha Candace tinha muito dinheiro, muitas joias, muitos bens. E havia esse homem que tomava conta. Ele era o ministro da fazenda, o tomador de conta das riquezas do reino. E esse homem era um prosélito. Prosélito quer dizer o seguinte: ele não era judeu, mas ele aderia à religião dos judeus. A palavra prosélito quer dizer o que vem de fora. Então, o judeu não é prosélito porque ele é de dentro, já está aqui. Mas aquele que vinha de fora e abraçava o judaísmo era um prosélito, o que vem de fora. Prosélito é o que vem de fora. E esse homem, não sendo judeu e morando na África, em países distantes, ele tinha aderido à religião dos judeus, aderido ao judaísmo. E ele praticava os ritos, as práticas que os judeus praticavam. Durante o ano havia 3 festas em que os prosélitos e os judeus se reuniam em Jerusalém para festejar de acordo com a lei de Moisés. E este homem, nessa passagem de Atos, capítulo 8, ele tinha vindo da Etiópia e estava saindo de Jerusalém para ir embora para casa. E havia lá um cristão chamado Filipe. E o Espírito de Deus tocou no coração de Filipe para que ele pudesse abordar aquele homem poderoso. Era um homem importante, riquíssimo, tomador de conta de muito dinheiro, de muita riqueza. Mas Filipe foi e ele estava numa carruagem. Engraçado que eu li num livro que eram possivelmente carros de boi. Então não acredito.
Ele não ia de Jerusalém a Etiópia num carro de boi. Era uma carruagem sofisticada, com talvez 6 cavalos, né, 3 juntas de cavalos, e era um homem rico, poderoso, numa carruagem sofisticada. E Filipe entendeu que ele devia andar ao lado daquela carruagem. E aquele homem poderoso, aquele tesoureiro riquíssimo, estava lendo. Ele lia a escritura dos judeus, o livro do profeta Isaías. Os judeus, eles não liam em voz baixa. Quando se lia a escritura, era obrigatório ler em voz alta. Ele não estava lendo em voz... Desculpa. Ele não estava lendo em voz baixa, porque a escritura não podia ser lida em voz baixa. Então, quando uma pessoa estivesse lendo a Bíblia, quem passava por perto tinha o direito de ouvir. O princípio era o seguinte: toda pessoa que lê a escritura tem a obrigação de permitir que o outro saiba o que ele está lendo, porque Deus quer que todo mundo saiba aquilo que está lendo. Eu estou lendo a escritura, Deus quer que vocês saibam o que eu estou lendo, porque é a palavra dele. Então, aquele homem que é chamado também de eunuco, ele está na sua carruagem lendo a escritura. E Filipe, que estava ao lado, percebeu, porque ele escutou e sabia exatamente onde é que a passagem, qual era a passagem que estava sendo lida. Era uma passagem de Isaías, e Isaías viu aquele homem lendo, Filipe ouviu aquele homem lendo e falou, percebeu, escutou que era a profecia de Isaías, e ele gritou: você está entendendo? O homem está lá lendo e Filipe pergunta: você está entendendo? E ele disse: não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe falou: eu posso explicar. Eu posso explicar. E ele falou: então vem cá, entra na carruagem. E Filipe entrou na carruagem, viu o que ele estava lendo, que era uma profecia de Isaías, que anunciava a vinda futura do Cristo, porque a vinda do Cristo não foi surpresa, estava lá na Escritura. E depois de alguma explicação, o homem rico entendeu, e ele falou: eu quero ser batizado. Ele lia Isaías, não entendia. Filipe explicou o Evangelho, que estava ligado, e agora ele entendeu. Então, o batismo foi precedido do entendimento. As pessoas deveriam compreender para depois serem batizadas. Nós temos um problema que muitas pessoas são batizadas sem o entendimento. Aquele tesoureiro da rainha Candace, ele só foi batizado porque ele entendeu, ele compreendeu. Ele que pediu, falou: olha, estou entendendo tudo, eu entendo, eu acredito, eu quero ser batizado. Então, esses nossos queridos, eles ouviram, eles entenderam e eles disseram: quero ser batizado. Então, o batismo cristão, ele é, digamos assim, consequência do entendimento. Entendida a verdade, crendo nela, o Espírito de Deus coloca no coração da pessoa o desejo de ser batizada em nome de Jesus. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vejam só que o tesoureiro da rainha estava lendo o livro de Isaías, mas o que importava era falar sobre Jesus. Então Filipe falou para ele sobre Jesus. Ele entendeu, creu e foi batizado. Então há uma sequência. Esses jovens que vão ser batizados, eles declararam isso. Eles ouviram, eles entenderam, eles creram, eles foram batizados. A segunda declaração:
O batismo cristão deve, na sua forma, ser coerente com aquilo que simboliza. O batismo é um símbolo. Por exemplo, uma pessoa casada usa um anel na mão esquerda. O meu não cabe mais aqui. Então usa um anel. É um símbolo. Você usa uma camisa do Corinthians, é um símbolo do seu apreço pelo time do Corinthians. Podia ser outro time. Então o batismo ele é um símbolo. O texto diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. E o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. O apóstolo Paulo explica na carta aos Romanos que o batismo é um símbolo. Há uma diferença entre um símbolo e uma realidade. É uma coisa simbólica, o batismo é uma coisa simbólica. O que é isso? Aqui nós temos um tanque com água. Os nossos adolescentes, os nossos meninos que vão ser batizados, eles vão ser imersos, ou seja, eles vão ser mergulhados. Certo? E depois vão ser levantados. O apóstolo Paulo falou que isso significa o seguinte: quando uma pessoa encontra o Evangelho, quando a pessoa encontra Jesus, ela é transformada. Então, a pessoa transformada, ela vai... É como se aquela pessoa anterior morresse. Eu era pastor lá no Rio de Janeiro e havia um baderneiro no bairro. Aquele baderneiro se converteu e agora ele não é mais baderneiro. Aquele baderneiro morreu e agora é uma outra pessoa. Então o batismo é isso: morreu, sepulta, mas ele vive em Cristo, então nós levantamos. Quer dizer, o batismo não significa morte, mas significa morte e vida. Porque uma pessoa, um pecador sem Deus, uma pessoa sem Deus morre porque ela não é mais aquela pessoa. Jesus falou para o mestre Nicodemos falou: Senhor, eu quero ver as coisas eternas, quero ver o reino. E Jesus falou: tem que nascer de novo. E ele ficou confuso, ficou perturbado, e Jesus explicou para ele que nós formamos o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas às vezes o que nós somos não presta. O que nós somos não presta. Daí então, nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Então, simbolicamente, essa pessoa má morre, mas Jesus dá uma nova vida para ela. Então ela é levantada. Então, o batismo significa sepultamento e ressurreição. Esse é o símbolo. Filipe, o evangelista, estava naquela carruagem com aquele visitante. Ele estava com vontade de ser batizado. Ele tinha água na carruagem, porque ele não ia viajar para a Etiópia sem ter um galão de água. Por que Filipe não batizou aquele homem usando a água do galão? Porque a água do galão não é suficiente para dar a ideia de sepultamento. Quando eles viram uma lagoa, aí o tesoureiro falou: olha aí, uma lagoa, será que não dá para eu ser batizado? Então, eu estou dizendo que o batismo simboliza uma transformação, que é como a gente morre. Quando eu aceitei o Evangelho, era como se eu morresse para certas coisas, para certos amigos, para certos ambientes, para certas práticas. A gente morre, mas a gente revive no Evangelho. É a nova vida em Cristo, a transformação. E o batismo é isso, é um símbolo disso. Eu morri para o mal e vivo para o bem. Pois bem, o
batismo cristão deve ser coerente com isso. Eles caminharam e, vendo a água, pararam e foi batizado. Então, há certas coisas que, através da história, foram lentamente se desviando. Por exemplo, a palavra batismo é uma palavra grega. E ela significa quando você pega alguma coisa e mergulha. O meu professor perguntou a um grego, porque já que a palavra batismo é uma palavra grega, ele perguntou a um grego, quando ele foi à Grécia, chamou um grego na rua e perguntou: se eu falo de batismo, o que quer dizer? Aí ele falou: batismo é alguma coisa que vai para o fundo da água. Então eu não posso batizar vocês jogando só um pouquinho d'água. Porque o batismo que eu vi uma vez, a pessoa colocou água na cabeça e colocou aqui. Isso não significa sepultamento, porque ninguém sepulta com um pouquinho de terra na cabeça. A pessoa, quando é sepultada, ela vai para o fundo e é coberta. É por isso que a pessoa que vai ser batizada, ela vai ser imersa, ela vai ser coberta. Uma vez eu estava batizando uma senhora, ela estava com muito medo e ela não queria se deixar mergulhar. Mas ela precisava, era batismo. Batismo afunda. E ela não queria. Eu falei: eu vou usar da força, né? Usar da força. Porque ela não pode dizer: eu fui batizada, se a cabeça dela não foi. Então eu afundei toda. Se o pastor estiver batizando uma pessoa e não estiver conseguindo afundar aquela pessoa, imergir aquela pessoa, aquele batismo não tem sentido, porque o batismo significa a morte e também a vida. Então o batismo cristão, ele tem que dizer o que ele simboliza. Então, mesmo vocês sendo jovenzinhos, não sendo pessoas do mundão pecaminoso, vocês têm a condição do pecado da humanidade, o pecado que nós todos somos pecadores. E aquela pessoa sem Deus não existe mais. É como se morresse, não existe mais. O incrédulo, baderneiro, o alcoólatra, briguento, pedófilo, ele é transformado, não é mais aquilo. Ele morreu e revive. Muito bem, obrigado pela atenção até agora. Deixa eu prosseguir mais um pouquinho. Temos 2 comentários a fazer. Primeiro, o batismo é uma ordenança, não um sacramento. Os sacramentos foram implantados pela Igreja na Idade Média com a finalidade de estender o domínio da Igreja sobre os seus fiéis. Assim passou a considerar o batismo, confirmação, eucaristia, penitência, matrimônio, extrema-unção, os quais eram considerados como meios para alcançar graça. Esses sacramentos, eles não estão errados. Só o significado, porque eles não são meios de graça, eles não aproximam de Deus. Porque a ideia do sacramento é o seguinte: eu faço um ritual e por meio desse ritual você sobe até Deus e tem a graça dele. Paulo falou: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nenhum sacramento que nos confira a graça, porque a graça é dom gratuito, é bondade. Então, dessa forma, o batismo tem que ser entendido como um símbolo e não como um meio de graça. Nós não tomamos a ceia, por exemplo, a ceia que é ordenança, nós não tomamos a ceia para ser salvos, nem para alcançar perdão. Então, nós tomamos a ceia para lembrar de Jesus. E somos batizados para dizer para o mundo. Porque o batismo é um ato público, é testemunho. Precisa ter gente assistindo. Precisa ter testemunha. Então a pessoa está dizendo: eu morri para o pecado, agora eu vivo para Deus, vou lutar contra o pecado e Jesus vai mandá-lo no meu coração. O batismo é isso. A gente olha para aquela pessoa e sabe, houve transformação. Pois bem, o outro argumento, que o batismo cristão é resultado de uma experiência pessoal, voluntária, e simboliza a morte do incrédulo e a ressurreição para uma nova vida de santidade. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo está explicando isso. Ao sermos batizados, nós estamos dizendo: eu morri para o mundo e estou vivendo para Deus agora uma nova vida, que é a vida do cristão, e foi isso que Jesus ensinou. Vamos prosseguir mais um pouquinho, por favor? O batismo cristão deve conduzir o crente à inserção na igreja. Uma vez, aqui mesmo, um jovem me procurou e disse assim: pastor, eu quero que o senhor me batize, mas eu não quero pertencer à igreja. Eu falei: impossível. O batismo é a porta da igreja. Se você não quer entrar na igreja, para que vai passar pela porta? Vai ser uma farsa. Muitos cristãos são farsa. São farsa. Eles querem demonstrar algo que não aconteceu. Eu falei: o batismo não é a porta do céu. O batismo é a porta da comunidade, da igreja. É pelo batismo que nos tornamos membros da igreja. Mas o batismo não nos salva. E eu falei para ele: não faz sentido você ser batizado para não ser da igreja, porque o batismo é a maneira pela qual uma pessoa se torna parte da comunidade dos cristãos. Então, continuando, de sorte que o apóstolo diz: fomos sepultados com Cristo pelo batismo na sua morte, que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, é uma vida nova. Isso é possível, a gente sabe disso. A gente encontra uma pessoa e diz: puxa, ele é outra pessoa. Esse menino, essa mulher é outra pessoa. Ele mudou. Essa transformação é produzida por Jesus em nossos corações. Continuando. O cristão deve conduzir o crente à inserção na igreja. Estou voltando um pouco. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se. Então, as pessoas vão sendo batizadas, elas vão sendo agregadas, elas vão fazendo parte da comunidade. Então, aqui nós temos a comunidade Igreja Batista Moriá, certo? E cada pessoa que é batizada, ela passa a fazer parte da comunidade. A igreja, como o apóstolo Paulo ensinou, é o corpo de Cristo. E o batizando, aquele que aceitou Jesus, é inserido na comunidade como parte do corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo. E Paulo fala até que é como se um fosse o pé, o outro fosse a mão, o outro fosse o braço, o outro fosse a cabeça. Somos membros uns dos outros. Membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros pela fé. Assim, nós nos consideramos como parte de nós mesmos. Não faz sentido a igreja deixar um membro passar fome, porque ele é parte de nós. Não faz sentido deixá-lo sem ajuda, sem amá-lo, sem cuidar dele. Não faz sentido, porque aquele que se batiza, aquele que é batizado, é introduzido na comunidade da igreja, e foi isso que Jesus veio aqui ensinar. E o texto diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações, que essa pessoa que foi batizada, que aceitou Jesus e foi batizada, essa pessoa é uma pessoa inserida na igreja, faz parte da igreja. Então vamos prosseguir. Duas observações sobre este assunto. A inserção do crente na igreja tem como finalidade uma convivência em harmonia. O ser humano é um ser carente de compreensão, carente de amizade, carente de companheirismo. A igreja nos oferece isso. Lemos no livro dos Atos que à medida em que as pessoas eram convertidas pela fé, elas passavam a ser aceitas na comunidade e ali elas estavam inseridas numa convivência harmônica. Eu não posso querer ser batizado para ficar brigando com aquele irmão que também foi batizado. Esse é o ponto fundamental da vida cristã. Você foi batizado mediante a sua confissão. Eu fui batizado mediante a mesma confissão. O que você confessou a Jesus para ser batizado é o meu que eu confessei. Então eu não posso ser contra você, mentir para você, tapear você, fraudar você. Não posso. Porque nós todos somos inseridos no mesmo sentido. Então,
cada um que ia sendo batizado ia abraçando o outro, abraçando o outro, abraçando o outro, e abraçando o outro. Assim é a igreja. A inserção da igreja tem como finalidade a ação de melhorar o mundo e povoar o céu. Está entre aspas, porque essa frase não é minha, eu não sei de quem é, mas alguém disse que a função da igreja é melhorar o mundo e povoar o céu. A conversão e o batismo do tesoureiro, aquele da carruagem, contribuiu para o crescimento e o avanço do evangelho na Etiópia. Melhorar o mundo é um ato de amor para com os nossos descendentes. Vejam só, você pensa nos seus descendentes, você pensa nos seus filhos, você pensa nos seus netos, você pensa nos seus bisnetos. Como é que eles vão viver? O mundo está cada vez pior. Eu preciso melhorar o mundo que vai ser o habitat dos meus filhos e dos meus netos. Então eu preciso agir de tal maneira que diminua o número de assaltos, diminua o número de trapaça, de mentira. Quer dizer, a igreja ela tem que melhorar o mundo. Tem que fazer com que o mundo seja melhor, porque esse mundo vai ser o mundo dos meus filhos e dos meus netos. Agora, se eu não faço nada, eu vou deixar um mundo péssimo. Cada vez que a igreja trabalha, ela pode diminuir o número de assaltantes pela conversão. O número de... Agora a gente vê todo dia no banco, né? Aquela história das pessoas serem... A conta invadida. Né? Esse número de pessoas que invadem as contas precisa diminuir. Precisa diminuir. E se é papel da igreja melhorar o mundo... Então nós precisamos ser ativos. Esse homem, quando voltou para a Etiópia, ele começou a falar de Jesus, e surgiu a igreja cristã da Etiópia. Na Etiópia surgiu uma igreja forte, uma igreja poderosa, e até hoje há cristãos na Etiópia, dizem descendentes daquele homem que foi evangelizado na carruagem. Porque ele, indo para a Etiópia, voltando para a terra dele, ele era um homem importante, ele era um homem ilustre. Ele influenciou, ele melhorou. É tarefa dos bons melhorarem. Bons entre aspas, né? É tarefa nossa melhorar o mundo. E o batismo significa que eu fui inserido numa força transformadora. Há pessoas que não gostam da palavra igreja. Aí você vê um grupo ali, missão não sei das quantas, comunidade não sei de quê. Eles não gostam da palavra igreja. Muita gente não coloca igreja. Irmãos, a palavra igreja é uma palavra grega, vem de uma palavra grega, eclesia. O que era a eclesia? A eclesia era uma seleção de pessoas. A eclesia era uma seleção de cidadãos. Eles eram selecionados para formar uma comunidade para socorrer o restante. Essa ideia de igreja é maravilhosa. Nós fomos tirados do mundo, formado uma comunidade para voltar para o mundo e melhorar o mundo. Essa é a ideia da igreja. Agora, desprezar a palavra igreja é insanidade. Porque está desprezando aquilo que é a essência do que Jesus veio fazer. Tirar pessoas do mundo, formar uma comunidade de pessoas transformadas e devolver essas pessoas para ajudar o mundo a ser melhor. E uma pessoa, quando se batiza, ela é eclesia, ela faz parte da igreja. Ela faz parte dessa comunidade dos que foram buscados lá e transformados com sabedoria, com poder, para melhorar o mundo. Melhorando o mundo, a igreja está amando a sua descendência. Precisamos de um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E é a igreja que pode fazer isso. Quando eu aceitei o Evangelho, eu melhorei. Eu tinha uns 16 anos e eu pensava, acho que eu vou ter que comprar um revólver. Eu não suporto abuso, eu não suporto ofensa. E quando alguém me ofender, eu vou dar um tiro na cara. Mas o Evangelho me transformou e isso passou. Pode ofender à vontade. Não vai levar nem um estilingue, muito menos um tiro de fuzil. Não vai. Porque eu fui transformado.
Se nós pudéssemos transformar todas aquelas pessoas que têm raiva, que têm ódio, que são violentas, nós deixaríamos um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos. Eu fico pensando como vai ser. Como é que eles vão viver? Você já pensou nisso? Você vai deixar filho, vai deixar neto? Já pensou que mundo em que eles viverão? E a igreja foi convidada, tirada do mundo para melhorar o mundo. Pois bem, melhorar o mundo é um ato de amor para com os nossos descendentes. Meu quarto argumento diz: o batismo cristão deve ser experimentado como um compromisso e não como uma aventura. O batismo é mais ou menos como um casamento. Eu estava conversando com um casal aqui, do lado, nessa sala aqui, e eles estavam cheios de problemas, cheios de dificuldades e tal. Eu falei: vocês têm a intenção de criar um projeto de vida? Vocês têm intenção de se comprometer a construir uma família? Ou vocês estão numa aventura? Muitas vezes o casamento é isso. É uma aventura, sem expectativa. O batismo também. Muitas vezes as pessoas procuram o batismo numa igreja evangélica qualquer como uma aventura. É apenas uma aventura. Não é um compromisso. Não é um propósito. Esse compromisso é exigido pela igreja. Então, esse homem que foi batizado por Filipe, ele tem um compromisso. Não é uma aventura, é um plano de ação. Certo? Então, ser cristão, ser batizado de um batismo cristão, é aderir a um plano de ação que Deus leva em conta para transformar o mundo. Temos de ser melhores, temos de fazer mais, temos de transformar o mundo. Esses jovens, esses adolescentes, não vão ser usuários de droga. Eles foram transformados para uma vida de bem. Não vão ser usuários de coisas más. Não vão ser ladrões de esquina, não vão ser ladrões de celulares. O mundo está melhor porque eles se converteram. Entendeu? Não serão eles que vão nos assaltar. Não, eles foram transformados. O mundo precisa dessa transformação para ser melhor. Entende? Precisa dessa transformação para ser melhor. E isso é verdadeiro. A gente está aqui para fazer a nossa parte e transformar o mundo. Agora, antes de nós prosseguirmos para a parte dos batismos, que serão feitos pelo irmão Pastor Edson, eu tenho aqui na minha mão uma cópia do certificado de batismo. A igreja oferece um certificado e eu fico contente porque cada batismo é mais bonito, é mais bem preparado. Esse está muito bonito, um papel cartão, não é bonito. E aqui está, esse eu assinei ele fora do lugar, então ele ficou para mim. Certificado de batismo. Eles vão receber, depois do batismo, vão receber esse certificado. Esse aqui, como eu disse, está sendo anulado porque foi substituído. A Igreja Evangélica Batista Moriá certifica que Maria Clara Correia Andrade, havendo feito sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, foi batizada em obediência aos ensinamentos bíblicos em Mateus 28, 19. Anunciar o Evangelho batizando as pessoas. Aí tem a data. Atrás tem um pacto. Eu falei, não, o batismo é semelhante ao casamento. No casamento há um pacto, um compromisso. O batismo é um compromisso. Tem que ser. Porque no surgimento da igreja, as pessoas se comprometiam pelo batismo e elas estão juntas. Elas agora é um pacto.
E o texto diz assim: tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé, que eu falei que o batismo é feito mediante confissão, que a pessoa fala, né? A Larissa trabalhou meses para que esses candidatos pudessem dizer o que está no seu coração, e não uma coisa que nós colocássemos na sua boca. Então, é mediante a confissão deles. Pois bem, comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar, presta atenção, para quem já foi batizado há muito tempo, você já pode ter esquecido, então presta atenção, a andar sempre unidos no amor cristão, tá? Se houver algum rancor, alguma reticência, promessa, andar unidos no amor cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra. É tarefa da igreja. Na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos ainda também a manifestar uma devoção particular e evitar e condenar todos os vícios. A educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar de nossos parentes, amigos, conhecidos, a ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração. Detração é ficar falando pelas costas, né? Evitar a detração, a difamação, a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino de nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros. Tá? Cuidado uns dos outros. A lembrar-nos uns dos outros nas orações e ajudar-nos mutuamente nas enfermidades e necessidades. Cultivar relações francas e delicadeza no trato. Nada de grosseria, nada de maltrato. Estar prontos a superar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemo-nos a, quando sairmos dessa localidade para outra, unirmos-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto. Deixa eu terminar só fazendo uma comparação. Quando uma pessoa é aceita aqui, ela é aceita com alegria. Ela aceita com carinho. O irmão que vem convertido para ser batizado é considerado. E ela não entrou furtivamente. Ela entrou, ela esteve diante de uma assembleia. Todo mundo votou. Mas essa pessoa um dia se aborrece. Aí diz que não vai pisar mais aqui, porque fulano não olhou para ela, não cuidou, está com raiva de um, está com raiva de outro. Isso não é uma coisa esperada de um cristão. Não é. Porque você foi acolhido em amor. Na igreja, a antiga igreja da Elisa, lá nos Estados Unidos, eles têm lá pregado na parede várias coisas. E dizem assim: se por acaso um dia você resolver ir embora desta igreja, por favor, procure o pastor e converse com ele. A pessoa foi recebida aqui, foi cuidada, foi tratada, ficou doente, tomou remédio, foi ajudada, e depois some e acabou. Não é humano isso. Não faz parte de um comportamento esperado. Foi acolhido pela igreja em assembleia e some, não dá uma palavra, não diz nada.
E aí o nosso Paxo diz que precisamos comunicar. Olha, eu estou indo embora, o irmão William fez isso. Pastor, eu fui transferido para o interior, vou trabalhar no interior, vou sentir falta da igreja, agradeço porque fui muito bem aqui. Ele falou para mim. Mas eu fico muito sentido quando pessoas que vêm, são acolhidas, e depois um dia desaparecem, às vezes falando mal, às vezes não falam nada, mas isso então está errado. Então, o pacto diz que nós somos responsáveis uns pelos outros e que devemos orar uns pelos outros. E se tivermos que ir embora, vamos pelo menos abrir o nosso coração. Diga pelo menos, estou chateado. E não suma sem mais nem menos. Esses eu sei que não vão fazer isso jamais, porque o nível de suas civilidade é notável. Então, meus queridos, essa era a minha palavra. E agora vamos passar para a segunda parte. Ok?